Olá, eu estou gravando esse vídeo para corrigir o simulado 1. Então, esse é um vídeo de correção do simulado 1. Vamos abrir aqui o simulado 1. A questão 1 fala assim: um dos critérios utilizados pelos químicos para classificar as substâncias leva em consideração, principalmente, o tipo de elemento e o número de átomos desse elemento. Muitas propriedades são decorrentes dessas combinações. A tabela a seguir contém propriedades de algumas substâncias. Então, a gente vai ter a substância glicerina, eugenol, etanodiol. Aí, na hora ele quer saber em que estado físico se encontra a glicerina num dia muito frio com a temperatura próxima de 0 graus. Então, gente, vamos destacar aqui esta tabela, ok? Para responder a 1A. Bom, um, tá. Aqui, para eu saber, vocês têm que lembrar lá daquele gráfico quando eu estava dando aula de substâncias e misturas, tipos de misturas. Então, a gente vai ter uma reta, que é a temperatura em graus, e outra reta, que é o tempo, pelo tempo. Então, ele quer saber da glicerina, né? Então, vamos ver aqui a glicerina. O ponto de fusão da glicerina é 20 graus. Vou por aqui, 20 graus. 20 graus. Ponto de ebulição da glicerina é 290 graus. Vou pôr lá em cima, 290 graus. O que acontece, né, nesse meu gráfico? Vamos lá. A glicerina, ela vai estar em baixas temperaturas, ela vai estar sólida. A partir do momento, a partir do momento que ela vai subindo, que a gente vai subindo a temperatura, ela vai começar a se transformar em líquido. Se eu subir mais a minha temperatura, ela vai se transformar em gás. Então, aqui é a minha temperatura de ebulição. Aqui é a minha temperatura de fusão. Essa parte toda aqui é o estado líquido. Essa parte toda aqui é o estado sólido. E essa parte toda aqui é o meu estado gasoso. Ou seja, abaixo dos 20 graus, ela vai estar sólida. Acima dos 290 graus, ela vai estar gasosa. Ela estará gasosa. Entre 20 e 290, ela vai estar líquida. Líquida. Então, em que estados físicos a glicerina vai estar a 0 graus? Sólida. Próxima pergunta.
Uma mistura de eugenol e glicerina pode ser separada por adição de água? Mais uma vez, a gente vai ter que pegar essa tabelinha aqui para responder essa questão. Então, a gente tem ali uma mistura de glicerina e eugenol. Vamos desenhar ela aqui. Aqui a gente tem uma mistura de glicerina e eugenol. Vamos dar uma olhada aqui nas propriedades dele. O eugenol, a solubilidade dele em água é baixíssima, ele é pouco solúvel em água. Enquanto que a glicerina, ela é muito solúvel em água. Então, assim, se eu adicionar água, eu consigo separar os dois? Vamos ver, ó. Vamos adicionar a aguinha aqui, ó. Adicionar aqui a aguinha. Aqui é a minha aguinha, meu H2O, né? Minha aguinha. Vai se misturar com a glicerina e não vai se misturar com o etanodiol, eugenol. Gente, eu tava olhando errado, agora que eu percebi. O eugenol, ele é totalmente insolúvel em água. É aqui. Confundi. Enfim. O meu eugenol, ele não vai se solubilizar em água. E o eugenol, ele tem uma densidade menor do que o da glicerina, ó. Densidade do eugenol é menor do que a densidade da glicerina. Se é menor, ele vai ficar em cima. Então, a gente vai ter um sistema bifásico, duas fases. A fase da glicerina com água embaixo e a fase do eugenol em cima. Aqui é a fase de glicerina com água, né? Aí eu pergunto, que tipo de separação de mistura consegue separar líquidos immiscíveis, ou seja, que não se misturam, mas que têm densidades diferentes? Lembra, gente, cuidado para vocês não confundir. A destilação, ela separa por ponto, ponto de ebulição. A decantação, ela separa por densidade. Então, a gente vai ter um funil de decantação, né? Um funilzinho assim, de decantação. Aí, aqui tem uma torneirinha, aí você abre a torneirinha, desce o líquido que está embaixo, você fecha a torneirinha e o líquido que estava em cima fica retido lá em cima, no funil de decantação. Então, se você decantar, passar por um funil de decantação, você vai conseguir separar a mistura de glicerina com água do eugenol. Você vai conseguir separar o eugenol da mistura de glicerina com água. Cadê aqui? Tira! Ó, tá. Bom, mas e aí? Como é que eu vou separar a glicerina com água? Então, agora a gente precisa conseguir separar a glicerina com água. Travou. Ai, travou.
Agora a gente precisa separar a mistura de glicerina com água. Como que a gente vai separar essa mistura? Bom, a gente sabe que o ponto de ebulição da glicerina é 290, né? 290. Se o ponto de ebulição da glicerina é 290 e o ponto de ebulição da água é 100, a gente consegue separar por destilação. Lembra que eu falei que a destilação ela separa por pontos de ebulição? A gente vai fornecer um calor, a água vai evaporar, aí a gente consegue separar a água da glicerina, que é o ponto de ebulição da glicerina muito maior que o da água. Como que eu escrevo isso? Gente, isso é uma questão de segunda fase, né? Ela não é de ficar marcando o xizinho, você tem que escrever. E é muito importante escrever de uma forma clara. Eu escrevi aqui um textinho para ficar bem claro, mas mais completo que isso, impossível. Então, ó, seria possível separar se a gente adicionasse água? Sim, porque a glicerina é muito solúvel em água, enquanto que o eugenol é insolúvel em água. Quando a gente adiciona água na mistura de glicerina e eugenol, a glicerina e a água se misturam, formando uma fase, e o eugenol não se mistura, formando outra fase, formando um sistema bifásico. Então, a gente tem duas fases, a fase água e glicerina e a fase eugenol. Como a densidade da glicerina é maior do que a do eugenol, a fase do eugenol fica na parte superior do sistema, em cima. E a fase da mistura de água com glicerina fica na parte inferior, parte de baixo do sistema. Essa mistura bifásica ela pode ser separada por um funil de decantação, separando o eugenol da glicerina com água. Já para separar a glicerina da água, a gente basta utilizar a destilação fracionada, uma vez que o ponto de ebulição da água, 100 graus, é muito menor que o ponto de ebulição da glicerina, de 290 graus. Aí, agora, vamos para a questão 2. Questão 2 fala assim: o gráfico ao lado representa a variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância A durante cerca de 80 minutos. A faixa de temperatura em que a substância A permanece sólida é. Então, gente, aqui a gente só precisa analisar esse gráfico, é pura interpretação de gráfico, tá? Aqui, essa faixa de temperatura aqui, dos 20 graus para baixo, a gente tem um estado líquido, ou quer dizer, errei, sólido. Aí aumenta energia, aumenta energia, aumenta energia, até os 40 graus vai estar no estado líquido. Aí aumenta energia, aumenta energia, aumenta energia. Acima dos 40 graus, ele passa para o estado gasoso. Então, essa substância, o ponto de ebulição dela é 40 graus e o ponto de fusão dela é 20 graus, dessa substância aqui. A faixa de temperatura em que a substância A permanece sólida é abaixo dos 20 graus. Okay? A faixa de temperatura em que a substância A permanece líquida é entre 20 a 40 graus. A temperatura de ebulição da substância A é 40 graus. Ok? Questão 3. Faça a correspondência entre o estado físico e suas características. Então, primeiro, ó, partículas muito afastadas, sem atração entre elas e com um movimento aleatório intenso. Partículas muito afastadas é o estado gasoso. Tanto que o gás ele ocupa todo o espaço que lhe é dado, porque as partículas são muito afastadas, não tem atração entre elas. Partículas meio afastadas com
atração entre elas e com movimento moderado, já é um estado líquido, né? E partículas muito próximas que só vibram e com grande atração entre elas é o estado sólido. Tanto que o sólido ele é um volume fixo, né? Porque a gente tem as partículas muito próximas e elas se atraem fortemente. Uma substância pura tem ponto de ebulição, P igual a 82 graus, e ponto de fusão, PF, igual a menos 27 graus, qual é o estado físico em que se encontra essa substância a uma temperatura de 38 graus? Então, gente, ó, dos 27 graus para baixo vai estar líquido. Dos 27 até os 82, líquido não, sólido. Oh, toda hora é ruim. Vai estar sólido. Dos 27 até os 82 vai estar líquido. E acima dos 82 vai estar gasoso. A uma temperatura de 38 graus, a gente está entre menos 27 e 82, então vai ser líquido. Aqui, gente, vocês podem montar o gráfico da mesma forma que eu fiz na outra questão. Temperatura por tempo. Então, aqui, sei lá, menos 27. Aqui, 82. Então, temperatura está sólida, a substância está sólida, aos menos 27 graus, ela, acima dos menos 27 graus, ela já começa a ficar líquida, ela fica líquida, e acima dos 82 graus ela está gasosa. É assim que fica o gráfico, né? Tá bem feio aqui, mas vocês entenderam. Aí aqui, na questão 4, ela confunde um pouco, porque não explica muito bem como que você pode resolver ela, né? Eu já tive aluno que teve dificuldade nisso. Então, uma mistura é constituída de água, limalha de ferro, álcool e areia. Foi submetida a 3 processos de separação, conforme o fluxograma. Identifique os processos 1, 2 e 3 e complete as caixas do fluxograma com os resultados destes processos. Então, ó, a gente tem uma mistura de água, limalha de ferro, álcool e areia. A água e o álcool são líquidos. A água e o álcool são líquidos. Enquanto que a limalha de ferro e a areia são sólidos. Para a gente separar o sólido do líquido, a gente pode filtrar a mistura. Então, a primeira é filtração. E aí, a gente vai separar a areia e a limalha de ferro, né? Da água e do álcool. A areia e a limalha de ferro, o ferro ele é atraído por ímã. Então, aqui eu posso chamar isso daqui de processo 2, isso daqui de processo 3, né? Aí, o processo 3, para eu separar a areia da limalha de ferro, eu posso usar a separação magnética. E aí, aqui eu vou ter areia de um lado e a limalha de ferro do outro. E aqui desse outro lado, como que eu vou separar a água e o álcool? O álcool, ele é muito volátil, ele evapora facilmente. Vamos ver aqui a temperatura de ebulição do álcool? Para ter um resultado mais preciso, né? Só para ter uma ideia. Ó, a temperatura de ebulição do álcool é de 78 graus. Então, como eu falei, ele evapora muito facilmente, né? A gente consegue separar por destilação a água e o álcool, porque o álcool evapora com 78, né, graus e a água só a 100 graus. Então, o processo 2 pode ser destilação.
A gente tem dois líquidos e aí fica mais fácil separar eles por destilação, que separa pelo ponto de ebulição. Agora, ó, o composto orgânico sólido, ácido ftalático, utilizado na síntese de corantes, pode estar impurificado por naftaleno, matéria-prima para sua obtenção. Baseando-se na tabela abaixo, descreva um procedimento que permita separar o ácido ftálico do naftaleno, obtendo o primeiro no estado sólido. Gente, para separar o ácido ftálico do naftaleno, eu escrevi aqui uma respostinha, tá? Tira, sai, meu. Eu, hein? Toda hora fica passando. Que eu acho que tá bem completinha. Então, ó, para separar o ácido ftálico do naftaleno, o indicado seria utilizar um recipiente inerte e dissolver o ácido ftálico em água quente. Por quê? Porque olha só aqui na tabela, ó, ácido ftálico na água quente, ele é muito solúvel, enquanto o naftaleno é insolúvel. Então, se a gente utilizar o ácido ele se ioniza na água, né? Ele não se dissocia, ele se ioniza. Então, se a gente ionizar o ácido na água, o naftaleno ele é insolúvel. E aí a gente vai conseguir retirar o naftaleno por meio de uma filtração. Lembra que eu falei? Ele é insolúvel, ele vai ficar sólido. A gente separa o sólido do líquido por meio do filtro. A mistura restante, que é da água com ácido, a água, como eu falei, é um solvente. O solvente a gente pode evaporar por evaporação, né? Tanto que a gente até fala que a água é o solvente universal, porque ela é um solvente muito comum. Próximo. Questão 6. Tem-se as seguintes misturas: areia e água, álcool e água e pouco sal de cozinha. Então, são essas as três misturas que a gente tem. Cada uma dessas misturas foi submetida a uma filtração em funil de papel e, em seguida, o líquido resultante, filtrado, foi aquecido até sua total evaporação. Pergunta-se: qual mistura deixou um resíduo sólido no papel após a filtração? O que era esse resíduo? Então, gente, olha só. Vamos analisar cada mistura separada, né? Mistura 1, areia e água. Areia e água. A areia é sólida e a água é líquida. No filtro, depois de filtrar, a areia fica retida no papel filtro. Então, a mistura que deixou um resíduo sólido é a mistura 1, que é a da areia, com água. O resíduo que sobrou é a areia. A mistura 2 de álcool e água não conseguiria ser separada por papel filtro, porque, como eu falei, seria separado por evaporação, uma destilação, né? Já a terceira mistura da água e o sal também não separaria por papel filtro. Por quê? Aí você pode confundir, né? Porque você vai falar, pô, mas o sal é sólido, a água é líquida. Será que no papel filtro não ia conseguir reter? Não, gente, porque o sal, ele se dissolve na água. Então, o filtro, ele não consegue reter, tá? Quando que iria aparecer um resíduo sólido após evaporar? Quando na mistura 3 a gente evaporasse a água, que aí ia sobrar só o sal sólido. Então, na B é a mistura 3. O álcool e a água, que é a mistura 2, a gente só ia conseguir separar por destilação, tá? Questão 7. Observe o sistema abaixo representado e determine o estado físico do ácido acético e do brônimo, respectivamente. Então, aqui, gente, vocês já tentar fácil de fazer aqueles gráficos lá que eu fiz. Vamos fazer aqui? Só para ficar mais claro para vocês.
olha só. A gente tem aqui um gráfico de temperatura em graus pelo tempo. Aqui eu vou marcar -7. Aqui. Tá bem desproporcional esse gráfico, tá bom, gente? 17, aqui 59 e aqui 118. Então, vamos fazer de azul o bromo, tá? O bromo abaixo dos 7 graus, ele é sólido. Aqui é os -7 graus, é a minha temperatura de fusão dele, né? Ponto de fusão dele. Entre -7 graus e 59 graus, ele vai ser líquido. E acima dos 59 graus, ele vai ser gasoso. Vamos fazer de vermelho o ácido acético. O ácido acético abaixo dos 17 graus, ele vai ser sólido. Acima dos 17 graus, entre 17 e 118 graus, ele vai ser líquido. E acima dos 118 graus, ele vai ser gasoso, tá? Isso tudo, esses dados de temperatura é padrão, é a 1 atm. Vocês vão ver em fisicoquímica que a temperatura, o ponto de ebulição e o ponto de fusão, ele se altera de acordo com a pressão. Então, se, por exemplo, a água, que a temperatura de ebulição dela a 100 graus é 100 graus a 1 atm. Se eu ferver essa água a nível do mar, que é 1 atm, ela vai ferver a 100 graus. Mas se eu estiver em cima de uma montanha, por exemplo, a temperatura de ebulição já não vai mais ser 100 graus, ok? Vocês vão entender isso um pouquinho melhor como vai funcionar lá em fisicoquímica. Bom, então aqui o ácido acético imerso em um óleo de 150 graus, aqui a gente vai ter uma troca de energia até que essas temperaturas entrem em equilíbrio. Então, o ácido acético ele vai ter 150 graus também. E a 150 graus, vamos ver aqui, ó, o ácido acético é acima da temperatura de ebulição dele. Então, ele já vai ser gasoso. Enquanto que o bromo está em equilíbrio com a água líquida em equilíbrio com gelo. Água líquida em equilíbrio com gelo, ele está falando do líquido em equilíbrio com sólido. Do ponto de fusão. Ponto de fusão, a gente tem um sólido em equilíbrio com líquido. Aqui no ponto de ebulição, a gente tem um líquido em equilíbrio com gasoso. Então, a água líquida em equilíbrio com gelo é o ponto de fusão da água, que é de 0 graus. Então, o bromo imerso a 0 graus, ele vai estar acima da temperatura de fusão dele, que é de -7. Se ele está acima da temperatura de fusão e abaixo da temperatura de ebulição, ao meu estado físico do bromo, a 0 graus, é de quê? Líquido. Ok? Então, a única alternativa que coloca o ácido acético como gasoso e o bromo como líquido é a C. Questão 8. Vamos para a questão 8 agora. Os primeiros habitantes cozinhavam seus alimentos sobre pedras aquecidas, dentro de recipientes de couro cheios de água ou envolvidos em folhas vegetais cobertas por terra. Classifiquem em físicos e químicos os fenômenos a seguir. Gente, a questão 8, a alternativa é D. É a D. Porque, olha só, cozinhar alimento, ele é fenômeno químico. Que a gente vai estar
mudando, né? Tá tendo uma reação química ali. Vai estar mudando a matéria. Vai estar tendo uma transformação química da matéria. Provavelmente vai diminuir a concentração de água, né? Se evaporar a água. Se cozinhar na água, o alimento talvez não desidrate tanto o alimento. Então, assim, gente, quando a gente tem a ação da temperatura, né? A gente vai estar tendo uma transformação química ali. Travou. Ah, não acredito que travou, meu. Voltou. Voltou. Bom, então, olha só, cozinhar um alimento, a gente vai estar tendo uma ação de temperatura, vai transformar quimicamente a matéria. Evaporar água. Evaporar água é uma transformação física. Por quê? Porque você vai estar transformando só o estado físico da substância. Ela vai passar do líquido para o gasoso. Queimar madeira é uma reação de combustão. Se tem reação química, é uma transformação química. Por isso que é a D. 9. Considere os seguintes sistemas: nitrogênio, oxigênio, etanol hidratado, água e mercúrio. Então, gente, ó, nitrogênio e oxigênio são o gás nitrogênio e o gás oxigênio, que são substâncias simples, e isso seria uma mistura de gases homogênea. Etanol hidratado seria etanol com água, é homogêneo, forma só uma fase. Água e mercúrio já é heterogêneo. Ah, os três sistemas são homogêneos? Não são. Sistema 1 é homogêneo formado por substâncias simples? Sim. Sistema 2 é homogêneo? Sim. Formado por substâncias simples e compostas? Não. Sistema 3 é heterogêneo formado por substâncias compostas? Não. Sistema 3 é uma solução formada por água e mercúrio? Não. Peraí, só uma dúvida. 9 é a B. Tá certo. Questão 10. Considere os vasos 1, 2 e 3. Qual das alternativas corresponde à identificação mais adequada de seus conteúdos? Vaso 1, zinco mais água. Vaso 2, querosene mais água. Vaso 3, cloreto de sódio mais água. Então, gente, ó, aqui vocês têm que pensar que o vaso 1 corresponde ao cloreto de sódio com água, porque, como eu falei, o sal, que é o cloreto de sódio, ele se dissolve na água, formando uma única fase. O vaso 2 corresponde ao querosene mais água, porque o querosene não se mistura com a água e tem densidade diferente, formando duas fases. E o vaso 3 é o zinco, porque o zinco é uma placa metálica, ela é insolúvel em água. Então, a única alternativa que tem, vaso 1, cloreto de sódio, que é uma fase só, mais água. O 2, duas fases.
querosene mais água e o 3, zinco mais água, a única alternativa que tem isso é a B. Os gráficos A e B abaixo correspondem a duas experiências de aquecimento controlado de uma substância pura hipotética. Então, aqui a gente tem duas substâncias, ó, a gente pode ver que o ponto de fusão delas é a mesma, é o mesmo ponto, e o ponto de ebulição também é o mesmo. Tá? Ponto de ebulição, 115 graus, ponto de fusão, 10 graus. Independente. A diferença é que aqui ela vai demorar mais tempo para chegar no ponto de fusão e ebulição, muito provavelmente porque deve ter mais matéria. Então, você tem que fornecer fornecer o calor por mais tempo para que toda aquela matéria entre em equilíbrio térmico e atinja o ponto de fusão, o ponto de ebulição. Então, considerando que o aquecimento foi feito sob as mesmas condições em ambas experiências, aqui, mesmas condições de pressão, por exemplo, que ele está falando, né? As temperaturas correspondentes à fusão da substância são diferentes? Não são, são iguais. Substância não pode ser fundida? Nada a ver aqui. Substância não sofre mudança de fase no intervalo de temperatura de 0 a 115 graus? Deixa eu ver. Sofre mudança de fase, porque de 0 a 115 graus ele vai ter o ponto de fusão aos 10 graus. Então, ele vai passar do sólido para o líquido. E aqui é o gasoso, né? Sólido, líquido, gasoso. Então, a C também está errada, porque ele vai passar do sólido para o líquido aos 10 graus. D. A massa da substância utilizada na experiência B é maior que a massa da substância utilizada em A? Sim, que aí aconteceu o que eu falei, né? E. A ebulição da substância na experiência A ocorre a uma temperatura inferior à da B? Não, porque o ponto de ebulição é o mesmo, que é de 115 graus. Né? Tá. 12. O tratamento da água que a KGC distribui consiste basicamente na adição de sulfato de alumínio, cloro, flúor e outros produtos químicos. A água, após o tratamento, classifica-se como... Gente, a água tratada, ela é homogênea, porque a água tratada, ela só tem uma fase, né? Só uma fase. Ela está tratada, ela não vai ter resíduos, nem nada. Então, é uma mistura homogênea, porque só tem uma fase. 13. Associa as atividades diárias contidas na primeira coluna com as operações básicas de laboratório e fenômenos contidos na segunda coluna. A. Preparar um refresco de cajá a partir do suco concentrado. Você tem o suco concentrado, você bota mais água, que a água é o solvente, e você vai estar diluindo a solução. Então, aqui é o meu 1. Adoçar o leite. Quando você adoça o leite, você está jogando açúcar no leite. E aí o açúcar ele se dissolve no leite em um processo que a gente chama de dissolução. Ok? Preparar chá de canela. Chá de canela, você vai extrair os componentes da canela. Você extrai. Então, é aqui. Extração. 4. Usar naftalina na gaveta. A naftalina, eu até coloquei um exemplo lá nos slides, quando eu estava falando de transformações da matéria, que quando eu dei o exemplo de sublimação, eu acho, se eu não me engano, que a naftalina ela vai evaporar. Ela vai passar do sólido direto para o vapor. 5. Coar a nata do leite. Quando você coa a nata do leite, você passa a nata por um filtro, né? Então, é a filtração. E a alternativa que tem 4, 1, 5, 3, 2 é a E. 14. Arqueologistas usam diferenças de densidade para separar as misturas que obtêm por escavação. Indique a opção correta para uma amostra que contém a seguinte composição. Então, a gente tem aqui uma amostra.
e as diferentes densidades. Vamos ver aqui, ó. Se a mistura acima é adicionada a uma solução que tem densidade de 2,1, 2,1 está exatamente aqui, ó, entre... o material correspondente a ossos e carvão deverá flutuar. Tá, vamos ver aqui, ó, 2,1. Os ossos e o carvão têm densidade menor do que 2,1. Então, vai boiar mesmo. Tá certo. B. É possível separar ossos dos demais componentes usando um líquido que tenha densidade no intervalo de 0,6 a 1,7. 0,6 a 1,7, você consegue separar o osso do carvão e não de todos os demais componentes, né? Entre 0,6 e 1,7 você separa o carvão e o osso, mas não o osso, ele vai continuar misturado com a areia, com o solo, com as pedras. Então a B não serve. A utilização da água não é recomendada, pois nesse solvente todos os componentes da mistura afundarão. Na verdade, não são todos os componentes da mistura que afundarão, não, porque a gente sabe que a densidade da água ela é de 1 grama por centímetro, 1 grama por centímetro cúbico. Né? 1 grama, tá errado, 1 grama. Nesse caso, o carvão ia boiar. Os ossos, a areia, o solo e as pedras iam afundar. Então, não são todos os componentes da mistura que afundarão, porque o carvão ele tem densidade menor do que a da água, então ele ia boiar. D. Em soluções de densidade 2,5 gramas por centímetros cúbicos, a fração da mistura correspondente a pedra e solo flutuará e os demais afundarão. Vamos ver. 2,5, densidade 2,5. Qual que é o que é boiado? Ele falou mesmo? Pedra e solo. Pedra e solo boia. Pedra, deixa eu ver. Pedra. Não. A pedra tem densidade maior, mais que 2,5. Então ela não boia, ela afunda. E o outro é o solo. Também tem densidade maior, também afunda. A densidade deles é maior do que 2,5. Então eles não vão flutuar, eles vão afundar. Nossa, que feio. Deixa eu anotar melhor. Afundar. Líquido de densidade E. Líquido de densidade 2,2 separará os componentes pedra e solo dos demais? Vamos ver. Densidade 2,2, ó. 2,2 eu consigo separar o solo, a pedra, mas ia junto a areia também. Porque a areia tem densidade 2,2, então não ia dar certo, não. Então a E também não é. Agora vamos ver a questão 15. Considere os experimentos equacionados. A. Água, corrente elétrica, gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, a gente tem aqui o H2O, né? E aí vai separar esses dois. Gelo. Aqui a gente tem uma reação química, né? Porque o H2O ele vai separar, vai virar o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Então, aqui é um fenômeno químico. 2. Gelo vai se transformar em líquido a partir do calor. Aqui é uma transformação física, né? 3. Papel, a partir de uma reação de combustão, né, com fogo, ele vai se tornar em gás carbônico e água. Isso é uma reação química, é uma transformação química, um fenômeno químico, porque houve reação química, que no caso é a reação de combustão. Aqui, ó, o iodo que estava sólido e passou para o estado gasoso. Aqui é uma transformação de estado físico. Então, é um fenômeno físico, porque ele passa do sólido para o gasoso. Vinho para se transformar em vinagre, a gente vai ter uma transformação química da matéria ali, então é transformação química. Barra de ferro e ferrugem, reação de oxidação, transformação química. Então, a alternativa que tem
o experimento 1, 3, 5 e 6 como transformações químicas, é a alternativa B. Questão 16. Considere o esquema a seguir que mostra uma cadeia de produção de derivados do petróleo e seus processos de separação, representados em 1, 2 e 3, e responda o que se pede. Então, a gente vai ter água e petróleo, separação 1, água com petróleo residual, separação 2, que vai separar a água e óleo. Petróleo, a gente vai separar os derivados do petróleo pela separação 3. Aqui você já sabe, né? Que a gente deu bastante exemplo de destilação fracionada do petróleo. Então, a gente já sabe que a separação 3 é destilação fracionada. Tá? A mistura ela é evaporada e condensada várias vezes, de forma que os compostos com pontos de ebulição diferentes sejam separados. Qual o método adequado para a separação dos componentes da mistura obtida após o processo de separação 3? Admitindo não existir grandes diferenças entre as temperaturas de ebulição dos componentes individuais da mistura, explique sua resposta. Que é o que eu acabei de falar, né? B. Vamos ver a B. Qual método de separação seria adequado à etapa 1? Etapa 1 vai separar a água do petróleo. A água, ela é polar. Enquanto que o petróleo, ele é derivado de combustível fóssil. Ele é um combustível fóssil, né? Então, química orgânica lá, ele é polar. Se a gente tem um composto polar e outro apolar, eles não vão se misturar, são immiscíveis. E eles vão ter densidades diferentes também. Então, se a gente tem líquidos immiscíveis de densidades diferentes, lembra que eu falei lá no começo da aula? Decantação. Ok? É isso. Gente, tem um gabarito também que eu disponibilizei, tá? Vou tentar ir mais rápido. Porque tá se estendendo muito a aula já. Quando eu canso também. Quando dois ou mais líquidos formam uma mistura heterogênea, dizemos que são líquidos immiscíveis, porque eles não se misturam. Na separação de líquidos immiscíveis, a forma mais adequada é utilizar. Aí, gente, é exatamente o que eu acabei de falar, que é a questão da decantação, né? A gente separa líquidos immiscíveis de questões de densidades diferentes. Então, a gente ia precisar de um funil de decantação em Erlenmeyer. E isso é o processo de decantação. Eu acho que eu cheguei até a colocar uma imagem para vocês na aula de separação de misturas, não coloquei? Eu acho que eu coloquei. Tem lá o funil de bromo, que é o funil de decantação, é verdade. 18. Uma amostra de gasolina comum apresentou vários intervalos de destilação. Em relação à gasolina, é correto afirmar que se trata de... Gente, a gasolina, depois que ela separou por destilação, ela já passou pelo processo de separação de misturas. Então, ela vai ter uma fase só. Qualquer substância tem uma fase homogênea. Pronto. 19. Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre. Ao reduzir-se a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. Devido às impurezas que o petróleo bruto contém, ele é submetido a dois processos mecânicos de purificação, antes do refino. Separá-lo da água salgada e separá-lo de impurezas sólidas, como areia e argila. Esses processos mecânicos de purificação são, respectivamente. Então, primeiro processo, separar água salgada.
Como que a gente vai separar o petróleo bruto da água salgada? Eu acabei de falar isso, gente. Na outra questão lá, a questão 19. Decantação, né? Porque o petróleo ele é polar e a água é polar. Então, decantação. Qual que é o segundo método de separação de mistura? Para separar areia e argila. Gente, para separar areia e argila, a gente pode filtrar, né? Porque destilação fracionada não vai ser, né? Então, a gente pode filtrar. Alternativa A. Para aumentar o desempenho, 20. Para aumentar o desempenho dos microcomputadores, está sendo usado um artifício que resulta em produção excessiva de calor, que pode danificar a máquina. Para resfriar os componentes aquecidos, está sendo usado um sistema de refrigeração com nitrogênio líquido. Analise as afirmativas quanto às características do nitrogênio líquido. Essa 20 é bem chatinha, tá? A resposta é a B. Fala que apenas a 2 é verdadeira. Porque o nitrogênio líquido ele é facilmente obtido na liquefação do ar, subsequente na destilação fracionada, por causa do ponto de ebulição. Ele não tem um comportamento de gás ideal e ele também não é facilmente compressível à temperatura ambiente. Questão 21. Essa 21, vocês têm que tomar cuidado, porque vocês vão olhar e vão falar, parece que é destilação e tal. Mas, gente, tá bem claro, na verdade, que eu... Travou? De novo? Não, voltou. Voltou. Tá. Tá bem claro qual que é, por quê? Porque eu coloquei uma imagem. Quando eu tava falando de filtração a vácuo, eu coloquei uma imagem para vocês verem. E é igualzinho ao que tá na imagem. Então, isso daqui representa uma filtração a vácuo. Ah, é usado para separar líquidos imissíveis de densidades diferentes? Não, porque isso daqui é uma decantação, né? Não é, então. Não é. É constituído de funil de Bucher elementroper d'água? Também não. Funil apresenta furos que dispensam a utilização do papel filtro? Também não. Não tem nada a ver isso aí. É adequado para reduzir a pressão interna, a pressão da separação dos componentes da mistura? Sim. Que esse que é o negócio da filtração a vácuo. Aqui ele dá certinho a definição. É a D. Nossa, eu tô fazendo um monte de xizinho, tá ficando ruim de entender. Então é a D. Questão 22, para finalizar. Vamos lá. Na fabricação de qualquer objeto metálico, seja um parafuso, uma panela, uma joia, um carro ou foguete, a metalurgia está presente na extração de metais a partir dos minérios correspondentes, na sua transformação e sua moldagem. Muitos dos processos metalúrgicos atuais têm em sua base conhecimentos desenvolvidos há milhares de anos, como mostra o quadro. Podemos observar que a extração e o uso de diferentes metais ocorreram a partir de diferentes épocas. Uma das razões para que a extração e o uso do ferro tenham ocorrido após o do cobre e o estanho é a inexistência do fogo que permitisse a sua moldagem. Deixa eu ver, ele está falando extração e uso do ferro. Por que ocorreu após o cobre e o estanho? Então vamos ver aqui, ó. O uso do ferro está no segundo milênio.
ocorreu após o terceiro milênio. A obtenção do estanho ocorreu após o quarto milênio. Então o quarto milênio, né, foi o primeiro. Que a gente tem a obtenção de cobre e chumbo a partir dos seus minérios. A questão, gente, é que assim, para a gente extrair o cobre, o estanho, a gente precisa de moldar isso, a gente precisa aumentar a temperatura. Aqui, olha o que teve aqui. Técnicas de função e introdução do fole e aumento da temperatura da queima. Então, foi só após o aumento da temperatura da queima que a gente conseguiu iniciar o uso do ferro. Então, a gente tem que achar aqui uma alternativa que mostre o quê? Que, a gente conseguiu aumentar a temperatura. Aí sim conseguiu extrair e usar o ferro. A inexistência do uso do fogo que permite sua moldagem? Não, porque a questão não é a moldagem, né? É a extração. Extração e moldagem. Mas, de qualquer forma, não é que não tinha fogo. A gente tinha fogo, né? Porque a gente já usava bronze, chumbo, cobre. Só que a gente precisava de temperaturas ainda mais elevadas. B. A necessidade de temperaturas mais elevadas para sua extração e moldagem? É isso aí. C. Desconhecimento de técnicas para a extração de metais a partir de minérios? Não, a gente já conhecia técnicas de extração, né? Aqui, técnicas de função, conhecimento da prática das ligas metálicas, obtenção, aqui a gente já tinha extração a partir do minério. D. A necessidade do uso do cobre na fabricação do ferro? Não, nada a ver, né, gente? Não é uma liga metálica. E. Seu emprego na cunhagem de moedas em substituição do ouro? Não, gente, não tem nada a ver com a cunhagem de moedas. A única coisa que impediu a gente de usar o ferro foi que a gente não conseguia fazer uma temperatura tão elevada. Quando a gente conseguiu usar o ferro. É isso. Então é a B. Bom, com isso, a gente termina o primeiro simulado, tá? E é isso.